Bem-vindos à segunda temporada do Vamos Que Dá, com novos apresentadores, Guilherme e Renata. Nós mergulhamos no mundo de pessoas que estão fazendo a diferença, ajudando aqueles ao seu redor na jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Prepare-se para as histórias inspiradoras de indivíduos que transformam vidas através de suas ações, exemplos e dedicação ao crescimento interior. E vamos que dá! Vamos que dá. Oi, pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio dessa segunda temporada. Hoje a gente tem o prazer de falar com a Grace Parnal, que vai contar para a gente um pouco sobre o trabalho que ela faz de branding existencial, de mentoria. Grace, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Imagina, Rê, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite e, de alguma forma, né, Renata, eu que estou trabalhando com você, né, é um reconhecimento, né, ter recebido o convite teu aqui, Gui, também, obrigada, e é um prazer estar aqui, vou tentar contribuir ao máximo com o trabalho de vocês também. Bem-vinda, Grace, que bom tê-la aqui. Quem é a Grace? Como é que ela chega hoje nessa conversa? Que legal. É sempre difícil a gente falar da gente, né? Porque, inclusive, Gui, uma das primeiras perguntas que eu faço no meu projeto é saber quem é a pessoa que vem trabalhar aqui, né? Essa é, acho que, a pergunta existencial mais difícil de todas. Quem é a gente, né? Porque, na verdade, o maior trabalho é descobrir quem não é a gente. E eu acho que a gente tem que começar desse lugar. Porque a gente nasce em determinadas circunstâncias, né? Espiritualmente, as pessoas dizem não é por acaso, mas na verdade a gente nasce num sistema, numa família, e digamos que até os 17, 18 anos a gente fica ali recebendo muitas informações do quem a gente deveria ser, do que a gente deveria seguir, o que é o certo, o que é errado. E depois dos 17, 18, 20 anos, a gente fica tentando desenrolar esse fio de quem que nós somos de verdade. Então, o trabalho é saber quem não é a gente, né? E chegando aqui, né, para vocês, quem eu sou, eu acho que eu estou num momento de vida agora com 40 anos que eu entendi que a coisa mais importante para a gente descobrir sobre a gente é como encontrar a paz e a tranquilidade. E eu acho que eu chego aqui hoje nesse momento com essa clareza e é isso que eu tento transmitir para os meus clientes, né? Porque eu não fico mais tentando descobrir e dar nomes para mim, porque a gente é uma consciência aqui, né? A gente está de passagem aqui. Eu acredito nesse lado espiritual, que a gente é uma pessoa que está em transcendência no planeta. Mas a maneira como a gente vai passar essa transcendência tem que ser com paz e tranquilidade. E encontrar essa paz é a nossa missão. E eu acho que eu chego aqui nessa paz hoje. Independente dos desafios, das preocupações, eu acredito que eu estou nesse lugar e é isso que eu quero transmitir para as pessoas também. Independente dos desafios, capitalismo, família e tudo mais que tem na vida, é esse lugar que eu quero ocupar. Que demais! Nossa, de cara já trazendo muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir. Claro que eu conheço um pouquinho mais, né, da sua jornada, a gente está trabalhando junto. Grace, se você não sabe, a Grace está fazendo todo um trabalho de mentoria comigo. É branding existencial, mas acabou virando super existencial. E deu para sentir que a Grace está nessa vibração, né? Então, Grace, você falou um pouco disso, né, de como a gente está aqui na vida para transcender, viver a nossa missão. Conta um pouco a sua jornada para gente, até você chegar nessa sua missão atual e a sua oferta atual de trabalhar o branding existencial com as pessoas. Ah, maravilha. Depois de ter passado, né, pelo colégio, enfim, tudo, eu, na época, desde os 6 anos, eu comecei a estudar balé clássico. Então, eu estudei até meus 27 anos. E nesse meio tempo, como eu queria ser bailarina, e já dos 20 aos 27 já estava atuando como coreógrafa e professora, eu fiz faculdade de História, porque eu ia muito bem na História, só por isso, mas eu não via isso como carreira. Foi só aquele assim, pelo menos se eu for presa, eu vou ter cela privativa. Mas chegando aos 27 anos, eu tive uma grande crise de significado, porque aquilo que me dava prazer em fazer virou uma grande dor. É difícil trabalhar no mercado artístico, exige muito investimento e não existe uma grande cultura no Brasil acerca disso. Então, ali eu comecei a repensar para onde que eu vou. E aí busquei caminhos e no que na minha rede de contatos eu fui convidada para trabalhar no primeiro site na época de compras coletivas, isso em 2010, 2011. As pessoas nem sabiam trabalhar direito com e-mail, não tinha tanto login e senha, sabe? A coisa era mais assim, papel e Excel ainda.
E aí comecei a desbravar isso na cidade que eu morava, Passo Fundo, e na época tinha já o Groupon, que foi a primeira empresa que trabalhou com isso. E eles estavam fazendo um projeto de abrir em pequenas cidades, satélites, né? Então Passo Fundo era uma dessas. Eles chegaram lá, me contrataram, e do que me contrataram, aí me convidaram para vir para Florianópolis, que é onde eu moro atualmente, e trabalhei 2, 3 anos no Groupon. Disso, eu continuei trabalhando com publicidade e marketing, já vindo dessa escola de e-commerce, com a RBS, agora é NSC, se eu não me engano, mas era uma afiliada da Globo. E foram 2 movimentos que me fizeram ter a experiência da empresa corporativa, da grande corporação. E eu vi que não era legal. Foi legal em nível de aprendizado, mas de cultura eu adoeci. Eu me lembro que quando eu saí da RBS foi a primeira vez que eu experimentei o tal do burnout, sabe? Eu disse, entendi. Eu fiquei um mês dormindo, gente, até eu voltar para o eixo. Só que nesse último ano que eu estava na RBS, eu já estava atenta a estudar sobre espiritualidade, física quântica, economia de redes, taoísmo. Eu estava, assim, tentando me encontrar. Eu comecei com um trabalho porque eu precisava ganhar dinheiro, né, lá no Groupon, mas tentando nesses 4, 5 anos me encontrar quem que eu era. E aí, quando eu saí da RBS, eu disse, não, eu tenho que empreender minha jornada, eu preciso compreender qual é o meu caminho. Isso tinha 31 anos. Aí, as pessoas que eu estava estudando, eu comecei a ligar para elas e dizer o seguinte, o que vocês acham de vir fazer um evento aqui em Florianópolis? Trazer esse conhecimento, porque não era muito difundido na época esse conteúdo. E as pessoas começaram a topar, né? Porque não tinha lançadores na época, não tinha internet, no máximo tinha Facebook, não tinha muito essa cultura. Eu estava iniciando o marketing digital ali. E aí eu fiz uma série de 10 ou 12 eventos em um ano aqui, fazendo assim, um movimento de pessoas que começaram a circular nesses. Todos os eventos lotavam e começaram a criar um movimento de cultura de conhecimento aqui em Florianópolis. E na mesma época também estava ascendendo startup, inovação aqui e tal. E eu tive o prazerzaço de trabalhar com mestres na época, assim, falando de processo criativo, cultura de redes, economia criativa, espiritualidade nos negócios. Quando eu percebi, eu não estava só fazendo o evento dessas pessoas, eu estava direcionando a carreira delas, sem saber. E estava fazendo o branding delas sem saber. Ou seja, eu não tinha estudo de branding, nem de carreira. Mas alguma coisa eu estava fazendo que estava funcionando para o repertório de vida delas, para o direcionamento de carreira. E aí eu saquei isso e comecei a estudar. Comecei a estudar e aí comecei a fazer esses eventos em rede com outras pessoas, comecei a fazer projetos online, os primeiros cursos online fui eu que fiz com a Lala de Heisley e Osvaldo Oliveira. Isso foi em 2015, gente. Foi o Zoom, foi a primeira, as pessoas não sabiam o que era o Zoom, né? E a gente começou a lançar isso. Só que um ano depois eu engravidei. Engravidei e daí disse assim, não, eu quero ficar um ano com meu filho. Esse um ano virou um ano e meio. E essa gravidez foi uma morte em vida também. Então, eu vi que eu me tornei uma outra pessoa depois do parto do meu filho, e algo me incomodou no direcionamento de carreira e branding, que eu já estava estudando na época. Eu disse, tá bom, eu estava trabalhando com pessoas que estavam prontas, e quem não estava, que nem eu? O que que a gente tem que fazer para compreender o direcionamento de vida da existência dessa pessoa? E aí eu me tornei obcecada em descobrir isso. Aí eu fui para tudo que é lugar para estudar. Assim, tudo, gente, tudo, tudo. Não teve terapia que eu não fiz, assim, até cogumelo eu tomei. Gente, foi tudo, 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 para descobrir como ajudar as pessoas a se alinharem com o que elas nasceram para fazer. E aí que eu criei esse método que é o Brand Existencial. Porque eu acredito que a gente não pode fazer mais sem saber quem a gente é. Tem que ter uma coerência da minha autoimagem com o que eu vou realizar. Se eu não estou me vendo, como é que eu vou fazer? E como é que eu vou ter depois disso? Então, assim, tá todo mundo perguntando, né? O que que eu vou fazer? Não, primeiro tem que ser quem eu vou me tornar. O que você vai fazer vai ser uma correspondência do que você já é. Esse foi o ponto. Eu respondi vocês?
Nossa, respondeu e mais, porque a gente ia perguntar assim, qual que foi o momento, qual que foi teu gatilho, mas tem Isso muita foi, né? coisa. É que eu me empolgo muito falando disso, né? Porque quando a gente se encontra, né? Eu acho que todo mundo todas as pessoas que eu estudei, assim, que são apaixonadas pelo que fazem, que não veem mais a diferença entre se divertir, estudar, trabalhar, não tem mais essa diferença. Até o Domenico De Masi fala isso, né? Entra no grande flow de processo criativo na vida. Então você fica aquilo que você é obcecado não é ruim, te dá prazer, te dá tesão fazer, estudar, trabalhar, falar, e você fica horas e não vê a hora de preencher mais, porque é um ralo sem fim, né? É infinito o buraco de conhecimento quando você quer se especializar em algo. Te ouvindo, Grace, é muito interessante, porque já tem um tempo, e aí eu digo um tempo mesmo, em 2013, eu me demiti do meu trabalho pela primeira vez, que para mim não fazia mais sentido o que eu estava fazendo. Eu tinha na época 27 anos, né? Acho que essa passagem, né, dos 27, 28 anos, ela é bem Marcante. forte, né? Bem importante, é. E eu confesso que, assim, eu não sabia o que fazer, eu sabia que queria trabalhar com propósito, alguma coisa que fizesse sentido para mim. E eu estou peregrinando ainda, eu confesso. Ainda estou nessa peregrinação, porque tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou muito preenchido, tem hora que menos. Então, isso é um processo que é bem legal, assim. Eu acho muito inspirador mesmo encontrar pessoas que possam falar isso. Ó, eu encontrei o que eu realmente gosto e vivo disso. Que, para mim, isso ainda é uma discussão muito sobre privilégio. São poucas as pessoas que têm esse privilégio, né, de poder se aventurar numa coisa que realmente gosta, apesar do dia a dia. Então é muito bom assim ouvir e ter esses exemplos, como você está trazendo. E não é uma jornada fácil, tá, Gui? Porque muita gente diz assim, né? Eu vou encontrar o meu propósito e eu não vou trabalhar mais. Que essa é a verdade que contam no mundo. E eu vou te falar o contrário. Quando você encontra o lugar do teu sentido, que te dá tesão viver a cada dia, que é só isso, é tesão para trabalhar e viver. Meu, a pancada é muito pior. Entendeu? A vida vai te exigir mais enfrentamento, mais desenvolvimento pessoal, mais desenvolvimento intelectual, né? Só que daí você vê sentido nesse sacrifício. Eu acho que essa é a diferença. Tanto quem não encontrou, porque na verdade não é buscar, é você encontrar características e atributos dentro de você e também situações do qual alimentam a tua alma e começar a achar essa conexão, é você se alinhar com isso e o propósito se revela, porque a missão de vida é encontrar esse lugar. Então, porque o propósito se revela pelo divino, não é a gente que acha. É muita pretensão nossa a gente achar que a gente acha alguma coisa. Ele vai se revelar. É que nem um conhecimento que você está buscando, uma hora se revela. Uma pessoa que você está buscando, um amor que você está buscando, quando você está pronto, você recebe. Então, a jornada é o desafio. E E você eu paga o preço dessa jornada, dessa autodescoberta. Porque ela não é fácil, ela não é simples, né? E ninguém vai acreditar em você, tá? Você tem que ter sei. a fé que isso vai acontecer no momento que a vida dizer, não, você está pronto para receber. Muito bom. Disso tudo que você falou, parece que a sua jornada hoje de vida, o que você está empreendendo, é ajudar as pessoas a encontrar esse sentido da vida, né? E a Isso. sua marca é esse brand existencial. Por que o nome existencial, assim, né? Por que você escolheu isso? Tem algum público que você queira atingir com esse nome, assim? Por que dessa abordagem? Pode falar de tantas outras formas, autoconhecimento, Sim. propósito, inclusive. Primeiro, o existencial, ele vem acerca de diversas coisas, né? Eu acho que, porque assim, ó, vamos de um ponto que é mais, da onde é a raiz disso tudo, tá? Então, eu vou falar de uma questão pessoal minha. Eu, desde os meus 17 anos, eu sempre tive uma nuvem perto de mim que trazia um estado depressivo. Então, eu passei por estados depressivos profundos, muitas vezes na minha vida. E o que me motivou a fazer essa rota de autodesenvolvimento e de busca contínua desse lugar que eu estou hoje foi para me curar da depressão. Então, foi de uma grande dor, de uma dor existencial mesmo. O que eu estou fazendo aqui, caceta? E desculpa o palavrão, mas chega da raiva uma hora a gente não saber. E assim, não teve, como eu até comentei antes, não teve o que eu não fiz para buscar isso, não teve o que eu não tomei. Se você me falar qualquer terapia, pergunta se eu não fiz. É muito difícil eu não ter feito algum processo para curar isso. E aí, quando eu descobri que a única maneira de você sair desse estado deprimido, ou que a causa raiz para você estar nesse estado de depressão, é uma vida sem sentido.
é a condição sine qua non para isso acontecer. Porque quando eu encontro esse meu sentido, aí o entusiasmo, a motivação, ela não precisa, não está no que você conquista, tá? Em você ser essa pessoa que trabalha com isso todo dia. Então, isso me motiva a ter uma alimentação mais saudável, a ter uma rotina de sono mais saudável, e a malhar, a fazer todos os cuidados que eu preciso ter para estar bem para minha profissão. Então, não é eu primeiro fazer todo esse, como é que tá a minha espiritualidade, minha família, meus amigos, meu namorado, meu cachorro, não é você olhar para tudo de volta, é olhar assim, qual o sentido que eu tenho? E tudo ao redor vai começando a ser preenchido, porque você precisa estar bem para fazer isso, porque isso te dá motivação para levantar. Então, o existencial é buscar a cura daquilo que deprime as pessoas, que não dá sentido para a vida delas. Então, vem de uma dor profunda, grande para mim. E hoje eu sou grata a esses, sei lá, acho que foram 15 anos de busca de curar essa depressão. Eu sou muito grata a isso, porque é isso que me habilita a fazer o que eu faço hoje. É a experiência raiz da busca. Por isso, é trabalhar com as pessoas que chegaram com, assim, estou em crise existencial, para onde eu vou? Daí as pessoas me falam assim, eu não sei se eu viajo ao mundo ou se eu viro um expert em marketing digital. É muito distante um do outro. As pessoas ficam confusas nesse nível, porque as pessoas não sabem quem são e o que vieram fazer. Entende? Então a gente precisa alinhar isso. E foi quando eu primeiro alinhei isso, aí eu descobri. E o existencial, tanto nos meus mapas, em todas as buscas de autoconhecimento que tenho, ele é muito forte no meu mapa. Então, a parte espiritual, de autoconhecimento, ia ser inata no meu trabalho. Não faria sentido para mim não ter isso. Eu até pensei, eu poderia trabalhar com moda, porque eu já trabalhei com aspectos técnicos de estilo, quando eu trabalhava com dança. Eu poderia trabalhar só com branding, só com marca pessoal, mas se eu não colocasse o fluxo de para onde vai essa pessoa, não ia fazer sentido para mim. Só voltando numa coisa que o Gui falou, e também pensando como ele reagiu quando ele soube da sua história, você sente que existe tipo um perfil de pessoas, ou não um perfil pensando que nem publicidade, né, da persona, mas assim, um tipo de pessoas, ou idade, ou fase que estão passando por uma certa dor, e são Sim. essas pessoas que você atrai? Sem dúvida, sem dúvida. Porque isso é até antroposófico, né? A cada 7 anos a gente tem uma fase de vida. E assim, é só um termômetro, não necessariamente é uma regra, mas é um parâmetro, né? Então, do 1º ao 7, eu defino minha personalidade, do 7 aos 14 ali eu vou descobrir um pouco quem eu sou, daí depois eu saio da mãe, aí dos 14 aos 21 ali eu vou entender que faculdade eu vou fazer, enfim, vou nesse lugar. Parece que até os 21 anos a gente está meio passivo, assim, na história, a gente só está recebendo, né? E daí dos 21 aos 27 eu vou experimentar esse profissional. E geralmente pelo sistema que a gente, industrial, que a gente foi criado, e mesmo com essa digitalização a gente está nesse mindset industrial, a gente está indo assim, eu faço a faculdade, daí eu vou para o emprego, aí eu trabalho, né? Não se desenvolve a mentalidade de empreender a própria vida, se desenvolve a mentalidade de conseguir um emprego. E aí a pessoa faz todo o script certo, e às vezes casa e tem filho junto. Aí quando ela chega dos 33 anos para os 35, ela começa a se perguntar, cara, eu fiz tudo certo e não estou feliz. Meu, o que que eu fiz para mim? Porque a gente tem um sentimento de criação de legado. A gente quer deixar a nossa marca no mundo. A gente quer buscar nossa autorrealização, nossa satisfação. E isso geralmente acontece depois dos 33 anos. Eu tenho que aprofundar mais o meu conhecimento sobre isso, mas é um número cabalístico, não é à toa que 33 anos é de Jesus. Acontece, 33 anos foi quando eu engravidei, eu morri em vida, posso dizer para vocês que ser mãe foi uma morte em vida, eu voltei outra pessoa. E a maioria das pessoas que eu vejo dos 33 aos 42 anos é o momento que está fazendo assim, cara, precisa ser mais do que isso. Não dá. Eu não vou aguentar. Aí começa a entrar em pânico, ansiedade, depressão. A gente está vendo a quantidade de pessoas aí medicada. Daí a gente vai lá para a pílula mágica, que não funciona. Que a gente vai ter que fazer o trabalho de renunciar a essa identidade que a gente construiu até os 27, 31 anos, que não era nossa. E aí a gente vai tentar se encontrar. E geralmente isso acontece nessa idade. Tem gente que eu atendi já com 60, 50 anos, tá? Por quê? Porque o perfil das pessoas hoje em questão de número, tá? Dos 33 aos 42, que é esse centênio,
ou há quase uma década, mas dos 35 aos 42, melhor dizendo, mas os 33 começa a dar a virada de chave, tá? Onde a pessoa, tá, fiz tudo certo, mas não é isso. E também tem as pessoas que até tiveram êxito na sua carreira, satisfação pessoal, mas estão chegando ali aos 60 anos e, cara, o que eu vou fazer dos 60 aos 90? Porque as pessoas estão ficando mais velhas, e com mais saúde. A curva de nascimento e envelhecimento já mudou. Então, a gente tem que normalizar a terceira carreira. Aliás, a maioria da gente passa por três carreiras, né? Dos 17 aos 27, dos 27 aos 35, 36, 40, depois dos 40 aos 60 e vem uma outra ainda. Só que, assim, o foco, né, do meu trabalho é que a pessoa não tem que passar por tantos recomeços. Porque isso exige uma resiliência. E a gente não precisa fazer um recomeço do zero e matar tudo, começar do zero. Quando a gente começa a entender que tem uma linha, uma espinha dorsal nessa pessoa que é imutável, que é o que tem de mais mineral dentro dela, tem uma linha contínua que a gente pode construir e com o tempo, né, pelo número de anos que ela vai desenvolvendo esse conhecimento, lapidando esse campo intelectual nessa área, nesse segmento, ela consegue construir o campo da excelência. Então, quando a gente está no campo da excelência, a quantidade de trabalhos que podem surgir para a gente quando a gente domina um determinado assunto é gigante. Então, o foco da carreira não deve ser o que eu vou fazer, é onde eu vou me especializar, que conteúdo eu vou dominar e tatuar isso no meu braço. E qual é a nova habilidade que eu vou ter que surgir lá com meus 70 anos para continuar falando existencial? Eu não sei. Hoje pode ser um podcast, amanhã pode ser uma aula ao vivo, e depois? Eu não sei. Mas como eu domino um assunto, abre-se portas para isso. Maravilhosa essa jornada toda que você fez também usando setênios como referência. Eu consigo identificar na minha vida meus momentos de tensão e debate interno sendo muito marcados pelos setênios. E uma Uhum. vez eu estava conversando com a minha mãe, que já passou dos 70, não vou falar a idade aqui para ela não ficar brava, mas ela falou assim: Rê, você percebeu que o livro só vai até os 63 anos? E depois disso? Então, assim, muitas da nossa sociedade, das teorias e das ferramentas que a gente tem, foram traçadas até uma época que a gente vivia muito menos. E as pessoas estão Exato. vivendo muito mais. Então, faz sentido o que você falou das pessoas em crise em certos setênios, ou nesse pós-centênio, estou criando um nome aqui, porque ninguém definiu o que é essa vida se nós não nos aposentarmos com 65 anos. O que vamos fazer? Quem sou eu? É muito interessante que parece que tem uma nova crise existencial surgindo. Uma galera agora de 60 anos, e eu estou me incluindo, porque eu já estou pensando o que vai acontecer quando eu tiver 60. O que eu quero fazer? Quem sou eu? Quem será? Quem serei eu? Sim, isso pode gerar uma certa ansiedade, mas como você tem clareza daquilo que você gosta de estudar, aquilo que te dá prazer e diversão ao mesmo tempo, aquele local onde você sempre pode ir dominando mais, se tornando uma autoridade naquele conteúdo, fica tranquila. Só Sim. domina, só melhora esse lugar que as pessoas vão te reconhecendo naturalmente a juros compostos por isso. Ô, Grace, e quando as pessoas têm múltiplos interesses, né? Porque assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui é sobre essa manifestação da nossa essência, do que a gente veio fazer, do nosso propósito, enfim, isso pode se desdobrar de N formas diferentes de atuação, né? Não necessariamente uma área do conhecimento ou outra. Você acha que quanto mais aberto o leque, assim, é mais difícil encontrar, talvez, esse senso de direção? Por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que tem múltiplas capacidades. Eu sei dançar, cantar, cozinhar bem e sou um ótimo orador. Sim, então, isso é o que eu mais pego, tá? Pessoas multipotenciais, tá? E o mais importante é a gente integrar todos eles. Aí se torna um desafio criativo, porque eu posiciono a carreira na grande mensagem, e essa mensagem pode ser entregue de múltiplas maneiras, entende? A gente não precisa se limitar. Essa também é uma mentalidade industrial, percebe? Que eu tenho que ter uma caixinha. E aí, quando você percebe que a tua singularidade ele serve a resolver algum problema no universo que só você com a tua singularidade pode suprir, você vai entender, cara, até com a cozinha eu posso resolver isso. Entende? Até com pintando quadros, não sei, eu tô só chutando assim hipóteses, mas você pode integrar, tanto que quando eu fiz o projeto, né, o Brand Existencial, ele é uma integração de muitos conhecimentos.
Ele une filosofia, branding, negócio, marketing, autoconhecimento, mapa astrológico, tipo, é uma caixinha de ferramentas, mas é um desafio criativo e a nossa missão é integrar isso porque tem uma espinha dorsal em você, tem uma coisa única, tem ali algo, né, uma missão. Eu dei um nome para mim mesma, né, quando eu fiz todo esse processo de autodescoberta, que é como se eu fosse uma mecena de pessoas. Não sei se vocês estão familiarizados com esse nome mecenas, que esse mecenas eram pessoas que incentivavam artistas, incentivavam pessoas, financiavam isso, né, impulsionavam a arte no mundo. Então, quando eu enxerguei que eu sou uma pessoa que posso impulsionar as pessoas a promoverem elas no mundo, cara, a ferramenta que eu vou usar para isso, qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser a música, pode ser a arte, pode ser o branding, não importa. Se fizer sentido para eu impulsionar aquela pessoa, tanto que eu estudo de tudo. Assim, chega clientes para mim de vários segmentos. E quando eu vejo, eu consigo dominar de medicina, arquitetura, a marketing, porque eu vou seguindo aquilo que me traz curiosidade, eu consigo integrar tudo que eu sei com os meus clientes. E Grace, você está falando de ferramentas, né? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque no nosso trabalho junto a gente usou o desenho humano. Mas me fala um pouco dessa ferramenta, por que você escolheu, porque você acha que ela é uma ferramenta útil para o trabalho que você está fazendo. E também fala um pouquinho de outras ferramentas que você usa, que você acha legal e que ajudam com esse processo do branding existencial. Então, quando eu fui fazer todo o desenvolvimento desse método, desse processo, eu entendi que eu precisava encontrar ferramentas que trabalhassem a diferenciação no máximo e utilizassem aquilo que existe de mais mineral na pessoa. É como se fosse assim, meu tipo sanguíneo é O positivo, não tem como mudar. Tá? Então, tem 300 mil ferramentas, mas o que acontece quando a gente pega os profissionais para trabalhar, e isso eu incluo também, às vezes a gente pode estar condicionado mentalmente. E quando eu escolhi essas ferramentas, que são os temperamentos, o mapa astrológico e o desenho humano, são 3 ferramentas que trabalham com aquilo que é imutável na pessoa. Tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, que é a mecânica dela. E elas não fazem nenhum tipo de tendência de comportamento ou tendência de futuro. Eu não uso mapa astrológico para prever futuro aqui. Mas eu acredito que os astros, por exemplo, eles dão tendências. E não olhar para essas tendências seria burrice. Se a pessoa nasce com um temperamento X, por exemplo, mais colérica, mais fleumática, mais melancólica, não olhar para isso seria burrice. E o desenho humano, que é uma ferramenta bastante nova, acho que foi de 1987, que foi canalizada em Ibiza pelo Hararu, que se chama agora, né? Ele já não existe, né? Já faleceu. Ele é uma ferramenta que se chama ciência da diferenciação. E o que ele faz? Ele nos ajuda a compreender a forma como cada um percebe e vê a sua própria realidade. Porque percebe que a realidade, de fato, é só aquela que a gente sente. Os fatos, as coisas, na verdade, é uma percepção do que a pessoa tem da realidade. Então, assim, a maneira como a pessoa vê e percebe a realidade determina como ela vai agir também. E essa ferramenta do desenho humano, quando a gente lê ela, a gente consegue compreender e ajudar essa pessoa a entender como o corpo dela se manifesta, como o corpo dela vai reagir, e não a mente. Porque a mente, ela filtra, a mente condiciona, ela sempre está garelando. Mas aí se meu corpo está dizendo assim, não vai para lá, não faz isso, não faz aquilo, que é uma das sabedorias que a gente consegue tirar do desenho humano, a gente começa a integrar o nosso caminho de vida por uma inteligência intuitiva e não racional. Então eu entendi, cara, é aqui. E ela também me ajuda a identificar a missão de vida da pessoa. Só que essa leitura isolada, sem a pesquisa que a gente faz, da história de vida da pessoa, do repertório, dos gostos, de sabores e dos traumas, enfim, tudo que a gente tem que ver, eu não conecto. Aí parece uma ferramenta de autoconhecimento. Ah, eu nasci para isso. E fica etéreo. Mas quando eu consigo conectar o que a pessoa tá, eu estou investigando com a pessoa, com o que o desenho humano me dá, aí eu faço o casamento dessa missão. Eu consigo integrar. Então, porque até, por exemplo, assim, a Renata é uma manifestadora, né? Nem todos são manifestadores. Quem são os manifestadores? Os manifestadores são aqueles que vieram fazer algo novo, imprimir uma nova ideia no mundo.
né? Lançar algo. Só que nem todo mundo veio para isso. Só que o sistema todo diz assim, vai lá e lança e faz, não sei o quê. Mas imagina se cada um tem um papel na vida, né? Então, o papel de um líder numa empresa é tão importante quanto o do faxineiro. Eu não estou aqui fazendo uma dimensão de valor, mas cada um tem a sua composição no universo. Então, quando eu coloco a pessoa em sincronia com essa composição dela, a vida tende a entrar em fluxo. Por isso que eu escolhi essa ferramenta, tá? Então, para a pessoa de fato ocupar o seu lugar, e entender o valor desse lugar também. Tipo, no final ela fica em paz, cara, eu nasci para isso e graças a Deus isso me dá autoridade para vir fazer o que eu vim fazer. Eu conheço por alto essa ferramenta, né, do desenho humano, mas eu já ouvi falar bastante. O que eu acho muito legal é que nesse mundo, né, de autoconhecimento, nesse mundo de você descobrir qual é o seu propósito, né, por que estamos aqui, a diversidade de maneiras que a gente tem para encontrar isso, né, eu acho isso muito mágico. Outro exemplo, a gente na semana passada falou com a Letícia. A Letícia, ela é uma profissional que trabalha com enneagrama, Legal. também ajuda a identificar, enfim, seu tipo, né? Você se auto-entender. Então, e uma vez eu vi de um guia, vamos dizer assim, de guia espiritual, de que todas essas abordagens é como se elas fossem diferentes faces de uma mesma montanha, né? E a gente percorre só faces, mas todo mundo quer chegar ali à Uhum. inteireza, ao ser, à essência, a conectar com o que você veio manifestar aqui, mas uns escolhem, né, aquela via que é um pouco duvidosa de você conseguir, outros já escolhem fazer uma trilha, pode demorar muito mais, mas você chega lá também, né? Enfim, isso eu achei essa analogia assim uma coisa primorosa. Sim, sim. O caminho, pode-se falar assim, o caminho ao topo, né? Que não é tão ao topo, né? A gente tem que estar. Porque assim, muita gente, né, tem um mindset assim, geral no Instagram e do mundo coach, assim, vamos construir uma vida épica, vamos fazer a vida incrível, milionária, não sei o quê. E as pessoas não. Cara, por que não valoriza a vida simples? Estar em paz, ficar, sabe? Então, existe muito essa vida, essa busca ao topo, né? Só que é sempre a busca. Aí a pessoa nunca está satisfeita. Imagina, nunca está feliz. E fica E, naquela busca. e o topo tende a ser local sempre, né? É o topo que você consegue ver no momento No presente, momento, né? Pode ter uma outra montanha 15 vezes maior que você não fazia ideia que existia. perfeito, perfeito. Então, o objetivo é a gente caminhar essa jornada com mais leveza, né? Valorizando as pequenas vitórias e entendendo que pode vir uma coisa muito maior do que você estava projetando. Aliás, a maioria das vezes acontece isso, né? Você está querendo controlar, 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 e quando vê o universo diz assim, cara, era outro rolê. Para de querer controlar. Gente, tô amando essa analogia do rolê, da jornada da montanha. E também uma coisa que o Gui tava falando nessa analogia, tem gente que pode fazer o caminho mais rápido, tem gente que vai fazer um caminho que demora mais tempo. Quando as pessoas trabalham com você, Grace, você vê uma diferença de tempo, assim? Tem gente que chega, sei lá, conclui o processo com você em 3 meses, tem gente que leva 2 anos. Como que funciona esse tempo? Olha, o projeto ele tem duas fases, né? Agora vai ter três, né? A primeira fase a gente tenta descobrir qual é essa singularidade, né? Então foi a etapa que eu mais trabalhei, né? Porque quando a gente chega na segunda etapa, ela é mais focada em negócio e branding, né? Onde eu pego todas as informações e a terceira que eu estou começando a desenvolver, eu vou ajudar as pessoas a manifestarem isso com um profissional que está agregando na equipe, tá? Que vai tangibilizar e vai para o marketing, porque não adianta, né? Faz parte. A gente está no mundo e a gente tem que fazer parte desse sistema, né? Então, essa jornada de 3 meses, geralmente, assim, a pessoa chega pelo menos no entendimento do encaixe. Tipo, eu entendi quem eu sou, eu entendi para onde que eu tenho que ir. Porque seria muita pretensão ou arrogância minha eu dizer assim, teu propósito de vida é esse. Assim como eu falei lá no início. O propósito ele se revela quando você se coloca no caminho. Então, o objetivo é botar a pessoa nesse alinhamento de sincronia com o caminho dela e ajudar com que ela não saia mais desse lugar. Porque a resistência de quando a gente está elevando o nosso nível de consciência e quando a gente está subindo, esse subir de nível que eu digo é fazer um enfrentamento para algo maior.
quando eu estou me pondo a subir de nível de desafio na minha vida, existe uma força que um autor, né, que eu sempre passo para meus clientes, que escreveu o livro A Guerra da Arte, eu vou lembrar como soletrar o Springfield, e ele escreveu um livro só sobre a resistência. Porque quando a gente vai manifestar esse algo novo, a resistência ela vai vir de diversas formas. Em forma de preguiça, de tédio, um filho que fica mais doente, uma mãe que pede mais ajuda. Aí você... o mais, assim, é como se o mais desafio é sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Parece que fica articulando mentalmente um monte de coisas para te desafiar. Porque, assim, se eu dissesse a Grace vai pegar agora e vai ser uma secretária, ou vai jardinar, não vai ter resistência. O universo vai dizer, vai, tá fácil. Agora, se eu disser assim, agora eu vou gravar uma aula e escrever um livro, meu Deus do céu. Tipo, eu começo a não dormir, eu começo a me preocupar, e daí eu começo a arranjar forma de dizer, eu não sou capaz, eu não dou conta, e a mente vai lá construindo um monte de narrativas mentais que você não é capaz, que você vai ser ridícula e não sei o quê, e daí, de repente, a tua família, não pega, vai fazer um concurso público, não tenta isso vai dar ruim, porque até as pessoas que estão ao teu redor que não tentaram isso, por amor, elas vão dizer assim, não vai, eu não fui, eu não sei como é que é. Fica aqui nesse lugar que é mais seguro. Então, assim, as pessoas que não trilharam a jornada, elas vão dizer assim, fica aqui comigo, aqui é quentinho, é gostoso, não vai, entendeu? Então, a resistência, ela vai se camuflando nas pessoas, e em você, e nas coisas, e todo mundo, aí você vai começar a chacinar onde não tem. Por quê? Porque você vai levar o nível de desafio na tua vida. E o cérebro não quer que você gaste energia. Imagina mudar. Para quê? Vou gastar energia, vou me cansar, mas aí o lance é, você vai possivelmente cansar e se esgotar, mas vai ter prazer nisso? O resultado vai chegar. E esperar que o resultado, ele não é você que constrói, a vida que chega. Largar o controle. Precisa largar o controle nesse processo, é fundamental. E principalmente entender que quando você vai se colocar num novo segmento de carreira, de negócios e para fluir num outro caminho de criação de legado, vai demorar. Tá todo mundo falando assim, em 6 meses você pode conseguir tanto dinheiro, você pode ter reconhecimento em 1 ano, em 2 anos. Cara, 2, 3, 5, 10 anos, paga o preço. E aí a vida que te dá, o resultado não é seu. Você vira veículo da vida, sabe? É veículo para a vida fluir por você. Só para exemplificar, eu estudo muito mentalidade esportiva pro meu trabalho. Porque na mentalidade esportiva, você percebe que os maiores esportistas do mundo, eles têm mais resultado de fracasso do que de vitória. E eu comecei a ficar fascinada por isso, porque o maior desafio desse atleta é não se identificar com o resultado. E eu acho que isso se traduz na nossa carreira, porque a gente vai batalhar, batalhar, e aí a gente acha que a vitória não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo, mas é se manter nessa batalha de que uma hora essa vitória pública vai vir, e ela vai ser uma entre 1000 fracassos, que você acha que são fracassos, porque a gente não tem a capacidade de ver nossa evolução. É difícil a gente ver o quanto a gente cresceu numa jornada profissional e de desenvolvimento pessoal. A gente acha que não saiu do lugar e está saindo o tempo todo. E eu gosto muito de uma frase do Ayrton Senna, né, numa corrida épica que ele teve, né, que foi aqui no Brasil, que ele pegou e teve que correr só com a sexta marcha. E quando ele terminou a corrida, ele desmaiou, né, de exaustão. E daí ele foi lá foi no pódio pegar o troféu dele, né, e depois deu a entrevista e falou o seguinte: eu sabia que se eu desse tudo de mim, Deus ia me dar a vitória. É esse nível de humildade que a gente tem que ter na nossa carreira. A gente tem que dar tudo da gente, e a vida nos dá a vitória. Ele falou Deus, mas eu gosto de falar a vida, né? Algo que diz, é mais ou menos que nem quando você vê aquele jogo de futebol, o cara tá 4-0 e o time fez 5-0 em meia hora. É meio maluco, mas acontecem essas coisas, assim, porque era para ser de uma outra forma. Bom, Grace, a gente está cobrindo muita coisa aqui. Vou mudar levemente, mas ainda naquele gancho que você estava falando das multipotencialidades, né? De muitas coisas que a gente faz bem, dos diferentes papéis que a gente tem na vida. Você já foi bailarina, publicitária, você é mãe, você é estudante.
como você equilibra todos esses papéis? E você acha que eles acrescentam um ao outro? Bom, equilíbrio é uma coisa difícil, tá? Mas o que muitas vezes não é equilíbrio, tá? É um desafio mesmo ser mãe e empreender. É muito desafiador. Mas o que me faz conseguir me manter é entender que todo dia eu fiz o suficiente, eu fui boa o suficiente por hoje. Porque se eu entrar no ritmo do sistema, eu já entrei em burnout trabalhando mesmo com um propósito, tá? Com esse lugar que eu quero trabalhar, tá? E é um risco, porque você gosta tanto do que você faz, que você não quer parar de fazer. Só que eu entendi que se eu não tiver saúde, e se eu não tiver saúde física e emocional, eu não tô bem pro meu filho, então uma parte de mim fica fragmentada. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que construir uma carreira tendo. Eu não acho que seja a palavra sucesso, mas é tendo, de fato, equilíbrio e leveza em todas as áreas da vida, nas dimensões que são importantes para gente. Em harmonia. Eu acho que a gente deve buscar, em essência, tudo na vida com base em harmonia. Porque quando a gente vai para um extremo, a vida naturalmente equilibra para o outro. E aí você vive uma vida em pêndulo. Então, eu entendi que é muito mais importante a constância do que grandes sprints, porque a vida é uma maratona de 40 quilômetros, não um sprint de 100 metros. Tá? Então, a gente tem que se manter na constância, na observação, vigiando o que você está fazendo, chegando no final do dia, vigiando e orando, tipo, olhando assim, o que que eu fiz hoje, o que que foi bom, onde que eu podia melhorar, e olhando no espelho, hoje eu fiz o suficiente e tá bom por hoje, sabe? Porque senão, se você entra assim, porque você tem que ter para construir a vida épica e não sei o quê, e você tem que postar 5 vezes por dia no Instagram e atender tantos clientes e bater tantas metas, meu, não dá, não dá. Quem disse? Tem que ter o pensamento crítico do quem disse isso. Por que que eu tenho que ser assim? Por que que eu tenho que fazer assim? Né? Senão a gente vive naquela história, tipo, vamos fazer essa reunião aqui rápido, gravar esse podcast rápido, porque eu quero ir jantar rápido, para dormir rápido, para amanhã acordar rápido, e daí começar a trabalhar rápido, e eu não contemplo a vida. Eu não vivo o momento com presença, porque eu tô sempre no futuro. E daí eu fico, ó, eu piro, não tem como. Então, assim, equilíbrio, não sei se eu tenho, mas o que eu busco é harmonia. E o meu corpo vai dizendo isso, não a minha mente. Eu estou em harmonia com o processo. E o que que me dá garantia dessa harmonia? Eu estou feliz hoje. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou em paz. Esse sentimento que foi a primeira pergunta que vocês me fizeram. Eu estou em paz com o meu dia de hoje. Esses dias eu dei uma palestra sobre gestão do tempo, né? E uma das coisas que eu falei, que o pessoal que nós chamamos assim, caramba, eu não tinha para pensar nisso, foi realmente enfatizar muito a necessidade das pausas, a gente saber pausar. E aí uma pergunta que eu fiz lá, né? Pessoal, o que seria da música sem pausa? Perfeito. Perfeito. Amei essa analogia. É tão importante o barulho quanto o silêncio, né? Exatamente. Perfeito. É muito fácil passar a vida distraído. Agora, passar com atenção a vida, Atenção no presente e intenção no exato, futuro. Mas é intenção, não exato. atenção no futuro. Eu acho que, tá, justo. Acho que os dois, né? Atento e na intenção. A intenção. Isso mesmo. E Grace, nessa conversa, assim, fica claro que a gente tem muitos lados, muitas versões diferentes, e a gente nem sempre mostra tudo, né? Tem alguma história que você ainda não contou e que gostaria de compartilhar? Uma história. Eu acho que eu tenho um lado meio moleca, assim, sabe? Pode parecer que eu sou toda séria aqui, mas eu adoro brincar de bola. Sou viciada em ver seriado de esporte. Na verdade, eu tinha um lado bem menino, moleca, assim, sabe? Agora que o meu filho tá mais grandinho, tá com 6 para 7, gente, o tesão de brincar com ele é gigante. Eu decidi que eu quero ser a mãe atlética, esportista, porque eu adoro esse mundo menino, né? Porque fica um contraponto, né? Eu sei que eu sou bem feminina, vim da dança, dancei balé, né, e tal, tem esse arquétipo bem menina, assim, mas na verdade eu sou bem moleca, adoro barro, adoro o desafio de natureza, de jogar bola, de ficar bem arteira,
sabe? Isso eu fui descobrir com o tempo, assim, não era uma coisa, tava dormente, assim, acho que quanto mais eu aceito essa minha molecagem, assim, melhor me faz, mas eu demorei para aceitar isso, porque eu queria seguir um script, né? E que lindo, está equilibrando o lado feminino e masculino e as duas energias. É, exatamente isso. Eu descobri que eu adoro, tipo, encher o pneu e ficar com graxa na mão, sabe? Que legal. Obrigada por ter contado esse seu lado secreto pra gente. Então vamos lá, a gente está chegando numa fase final aqui, olhando para frente. Como que Ah, você está pensando na evolução do seu trabalho, da sua jornada? Você tem novos projetos ou direções que você está explorando? sim, sim. Eu tô primeiro no Brand Existencial, a gente só fazia o projeto de descobrir a singularidade da pessoa e posicionar isso com um MVP de produto inicial, né, de posicionamento inicial, mas eu entendi que tinha muitos profissionais que a gente já podia ir para o marketing digital, então eu tô me associando a uma empresa que vai fazer essa terceira parte, que é como eu me vendo. Então é o que eu sou, como eu faço e como eu me vendo, que é a terceira parte. Vou retornar a fazer eventos aqui em Florianópolis. Tem a ver com profissionais, empresas que estão pensando não só no lucro, mas em como despertar e evoluir virtudes e consciência das pessoas que pensam o negócio de uma maneira um pouco mais holística. Estou também idealizando um evento de música aqui para 2025, que já tem um nome, que se chama Universo Consciente. Visa também falar de emoções elevadas, também tangibilizar um pouco do que é a identidade da ilha de Florianópolis, que é um pouco da ilha da magia, com tecnologia, meio cosmopolita, e eu acho que a cidade não tem um evento que abrace a identidade dela hoje. Vai ser um evento zero álcool também. Eu tenho participado muito desses movimentos, eu acho que eu sou uma pessoa que adoro dança, música e não gosto de ficar enchendo a cara a noite inteira. Então, eu não encontrava locais para eu ir dançar e me divertir. Então, eu disse, vamos fazer disso aqui um movimento na ilha. Tem mais projetos acontecendo, são esses dois. Também vou começar a lançar, né, com esse projeto que tô me conectando a uma empresa de marketing. Eu vou lançar meus clientes também, vou ajudar nesses lançamentos. E também tem um projeto novo. Esse é bem à parte, não tem nada a ver com o brand existencial, tem a ver com uma dorzinha minha de mãe. Meu filho começou a ir para a escola e a escola não dá mais alimentação. E aí o lanche se tornou salgadinho, enroladinho de salsicha e suquinho cheio de açúcar. E isso é geral. E eu conheço muitos chefes de cozinha que fazem comidas que curam. Comida curativa, né? Que é essa ideia. Então eu estou idealizando um projeto de lanches saudáveis aqui. Tô começando, já tô com a gerente de projetos, a cozinheira já tá, e eu tô assim, empresariando agora, é isso que eu tô saindo do lugar de empreendedora para empresária, né? Eu tô começando a diversificar os meus projetos, e eu entendi, gente, eu não posso deixar 10 anos meu filho comendo salgadinho enroladinho de salsicha, não dá, porque eu sei que isso é a causa de todas as doenças do mundo, é o intestino, entendeu? Então eu digo, tá bom, não existe isso, eu vou resolver. Eu vou dar um jeito de resolver, eu vou botar mais gente para trabalhar. Se eu ganhar 10% desse negócio, tá ótimo. Importante que ele vai ter comida saudável nessa fase tão importante da vida. Então, são esses os projetos aí que eu tô construindo. Grace, eu só consigo falar uma coisa. Você vai ter que voltar muitas vezes para contar cada um desses projetos quando eles foram lançados, porque tem Pode muita deixar. coisa legal vindo aí. Boa, com certeza. Vai ser um prazer. Grace, a gente está entrando agora no nosso momento do espaço. Qual é o seu sonho nesse momento? Eu acho que meu sonho é realizar esses projetos. Esse é meu maior sonho, sabe? Eu sinto, assim, em relação ao brand existencial, eu penso que isso pode tornar uma dimensão ainda que eu não enxergo, porque eu estou estudando psicanálise e eu gostaria de focar cada vez mais psicanálise em carreira. E quem sabe, né, como eu gosto muito de esportes, isso se tornar uma psicanalista de carreira focada em esportistas. Eu penso isso num longo prazo, de repente numa terceira carreira, não sei. Mas isso poderia ser um sonho, porque eu gosto desse mundo esportivo, mas o meu maior é conseguir implementar esses projetos de vida que hoje são projetos que nutrem a minha alma, sem dúvida. Então vamos lá, mais uma pergunta do espaço, hein? A gente vai montar uma playlist para sua vida. Você consegue contar para a gente 4 músicas aqui para cada fase da sua vida? Uma música da sua infância, uma música da sua juventude,
uma música de hoje e uma música para daqui 20 anos. Pensando na música da infância, a música que me veio foi a música do Balão Mágico, né? Eu acho que eu nem sei cantar essa música, mas eu me lembro que eu adorava essa música. O Balão Mágico, super fantástico, e que tudo fica divertido, é isso, né? Então é Era por isso. aí. É muito essa época de festa infantil e esse mundo infância, né? Na juventude, que já foi um momento mais, um pouquinho dark, assim, na minha vida, né? Eu acho que eu posso trazer aquela música do Rapa, O Pescador de Ilusões. Valeu a pena, mas eu sou um pescador de ilusões, porque a gente se vai se conectando com tantas coisas que nos iludem, né? Mas são ilusões que se quebram, mas que na verdade geram um grande aprendizado no final, né? E eu acho que eu vivi muito essas ilusões, assim, a história que nos contam e que depois eu fui quebrando essas histórias, né? Hoje, atualmente, né, uma música que me toca muito é a música do Sam Garrett, Mama, que é uma música inspirada na Pachamama, do Peru. Essa música, ela fala sobre construir uma vida sem medo, sem vergonha, nutrindo o espírito e te fortalecendo e compreendendo que a vida é um professor. Então, Uhum. quando a gente se coloca nesse plano de humildade, entendendo que tudo que vem que aparece na nossa vida não é para lutar com a gente, é para nos ensinar algo e que a gente inconscientemente atraiu aquilo para nutrir uma informação importante para nossa evolução. Eu acho que essa música, ela sempre quando eu estou no momento de desafio, e geralmente esse desafio é uma criação mental. Eu escuto ela e eu lembro, entendi, agora o que que eu tenho que aprender com essa experiência? Vou nutrir novamente o meu espírito e vou com amor no coração, sabe? É uma música que sempre me recoloca no centro, né? E uma música do futuro, apesar de eu não gostar muito da cantora em específico, essa música eu acho que é uma música que toda vez que eu preciso ter forças para continuar, ela me fortalece, que é a Frozen da Madonna. Que eu, quando eu escuto, eu entendo que não está na mente, mas está no coração, tá? É o pulso eletromagnético que faz a gente caminhar e continuar com força na vida. Tanto que quando você vai fazer o teu primeiro ultrassom do teu filho, você percebe que a primeira coisa que está ali presente é o coração, né? Tudo emerge a partir do coração. E tudo só faz sentido com amor. Então, toda vez que eu preciso voltar a essência de tudo que é o amor, eu volto para essa música também e quero continuar que minha vida seja guiada por isso. Muito bom, hein? Que bela playlist. A gente consegue dar o nome para essa playlist? Ah, sim, eu acho que a playlist, só pelo caminho aqui, né, agora que me veio o nome, é uma playlist de transcendência, né? Sem dúvida, né? Que esse é o nosso objetivo, é a transcendência. Grace, na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferenças culturais, sociais ou individuais? Acho que voltamos para o mesmo lugar. O que conecta todo mundo é o amor, não adianta. Voltamos assim, sabe? Não tem. É o propósito da vida, porque não existe amor e ódio. Ou é amor ou é ausência dele. Entendeu? Então, eu acho que o que nos conecta é que todo mundo, ó, pode-se até não falar, a gente pode até não dizer, mas o que a gente quer é o amor. Sim. Nossa, esse papo tá me deixando transcendente. Acho que eu vou ficar digerindo muito tempo depois da gente ter gravado. Queria muito te agradecer toda essa reflexão, todo o que você dividiu hoje. Mas conta pra gente, antes da gente falar tchau, como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, entrar em contato com Grace, Brand Existencial? Então, Conta eu aqui. acho que o caminho mais fácil, né, Rê, é pela minha próprio Instagram, onde tem o link do meu site, né? Tem meu LinkedIn, mas acho que o Instagram é o que mais está ativo hoje, que é Grace Parnoff, ou pelo Branding Existencial também. A pessoa pode entrar em contato comigo. O processo, né, a pessoa ali, ela responde algumas perguntas para mim, e eu entro em contato com ela e ela tem a possibilidade de ter uma hora de fala comigo para a gente também compreender se ela está no momento de vida para fazer um processo desses também, porque é aquela coisa, né, de chave e fechadura, né? A gente tem que estar conectado, não tem como mudar uma mentalidade, a mentalidade tem que estar pronta para o processo. Muito legal. Grace, obrigada. Adoramos ter você aqui.
Foi um papo ultra bacana, ultra transcendental, e eu espero que a gente ouça mais de você e que todos os seus projetos e esses sonhos que você está trabalhando sejam muito bem-sucedidos. Obrigada, Rê. Nossa, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, Gui? Eu tive com a Rê antes numa reunião, eu tô aqui com ela e não canso dela. Eu adoro trabalhar com a Renata, é muito bom. É uma profissional super competente, né? Muito requisitada agora no mercado. E é um privilégio trabalhar com você, Renata. Gui, gratidão, viu, por ter, né, me acolhido aqui. E é sempre bom, ter a oportunidade de ter mais espaços de fala, assim, com essa fluidez. E fico feliz de poder agregar também aqui para vocês. Obrigado, Grace. Também quero agradecer. Foi especial assim, a nossa conversa. Acho que a Rê falou tudo. Vai demorar um tempo aí para fazer a digestão de tudo, né? Então, acho que só enriquece. Conte com a gente. Muito obrigado por essa confiança. Nos vemos em breve de novo. Espero, assim, espero. E vamos que dá. Vamos que dá.